Hoje nós vamos estudar os arcos notáveis, mais uma aula da playlist de trigonometria aqui do canal Aprovado Ser. Os arcos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E você tem obrigação de saber o seno, cosseno e tangente desses ângulos. São ângulos que vão ser colocados em questões para vocês resolverem, tanto de exercício como de prova, concurso, de tudo. E vocês vão ter que saber o seno, cosseno e tangente desses ângulos para conseguir resolver a questão. Aqui tem uma tabela dos arcos notáveis, os ângulos de 30, 45 e 60 graus, seno, cosseno e tangente. E eu vou ensinar para vocês um macete para vocês memorizarem essa tabela e nunca mais esquecer. Se vocês quiserem saber, por exemplo, o cosseno do ângulo de 60 graus, você vem aqui na coluna do 60, na linha do cosseno. Então, o cosseno do ângulo de 60 vai estar aqui. Seno de 30, coluna do 30 e linha do seno. Então, seno de 30 vai estar aqui. E qual que é o macete para preencher essa tabela? Tem uma forma de memorizar, uma musiquinha, aliás, mais de uma forma. Eu vou ensinar para vocês o primeiro método. Você vai preencher aqui a tabela seguindo a sequência. Olha, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí depois, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Aí você vai botar raiz em todos os de cima. Sendo que aqui no primeiro não precisa raiz, porque a raiz de 1 é 1 mesmo. Então aqui vai botar raiz aqui no 2, raiz aqui no 3, raiz em todos os de cima. Só nos que tem 1 que não precisa de raiz. E aqui tem a musiquinha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Eu vou até colocar aí para vocês agora na tela o trecho de um videozinho que eu fiz lá no Instagram com essa musiquinha para vocês memorizarem. Música da tabelinha dos arcos notáveis do seno e cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Você nunca mais vai esquecer. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Bora lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Pronto, viu aí? Aproveita e me segue no Instagram que eu estou sempre postando dicas rápidas como essa. E a tangente? A tangente você vai fazer o seguinte. Você vai preencher a tabela com 3, 1, 3. Depois você bota 3 de novo aqui. 3, 1, 3, 3. E bota raiz nos de cima. Raiz, raiz. Preencheu a tabela dos tangentes. Inclusive tem a musiquinha também, olha. Raiz de 3 vem sobre o 3, 1, raiz de 3. De novo, raiz de 3 vem sobre o 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3, 1, raiz de 3. Mas tem um outro jeito da gente preencher essa tabela das tangentes, caso você não lembre a musiquinha. Inclusive, nesse vídeo eu vou ensinar também as deduções. Eu estou mostrando para vocês agora a parte da memorização e logo em seguida eu vou ensinar para vocês as deduções. Eu vou ensinar por que seno de 30 é 1 meio. Por que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vocês vão entender tudo isso. Tangente, a gente viu na aula passada, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas tangente é também, isso vocês vão ver em aulas futuras, seno sobre cosseno. Ó. Tangente é igual a seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é o mesmo que seno dividido por cosseno. Então, por exemplo, a tangente de 30 é igual ao seno de 30, que é 1 meio, dividido pelo cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Para fazer essa continha de dividir, você teria que multiplicar e inverter esse daqui. Mas eu vou ensinar um macete para vocês fazerem a conta rápido. Coloca aqui o tracinho da fração. Agora vocês vão fazer isso aqui. Ó. Vai fazer um risco que desce aqui e sobe. Vai fazer essa multiplicação aqui. Ó. 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2. Depois vai fazer o risco aqui de baixo para cima. Ele sobe e depois desce. É 2 vezes raiz de 3. 2 raiz de 3. Aqui pode cortar esse 2 com esse 2. Fica 1 sobre raiz de 3.
Se você racionalizar essa conta, que é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, a gente tem que tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, que é exatamente o que estava aqui, no quadradinho da tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E se você fizer o mesmo procedimento com a tangente de 45 e 60, você vai encontrar 1 aqui e vai encontrar a raiz de 3 aqui. Agora vamos às deduções. Agora que eu vou ensinar para vocês por que o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 são esses valores aqui da tabela. Vou começar pelo ângulo de 30 graus. Aqui nós temos um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o que tem os 3 lados iguais. Eu sei que ele tem os 3 lados iguais por causa desses tracinhos aqui. Ó. Esses tracinhos indicam que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então eu vou chamar cada lado desse, eu vou chamar de L. Aqui é L, aqui é L e aqui é L, medida L. Agora eu vou traçar a altura desse triângulo equilátero. A altura forma um ângulo de 90 graus aqui. E se o triângulo é equilátero, ele tem os 3 lados iguais, ele tem os 3 ângulos internos iguais também. Esse lado vale 60, esse vale 60 e esse vale 60. Então, deixa eu marcar aqui, ó, 60 graus. O de cima também vale 60. A altura partiu ele em 2 metades iguais. Então, esse vale 30 e esse vale 30. Logo, esse ângulo aqui vale 30 graus, que está partido pela altura. E a altura divide esse lado aqui da base em 2 lados iguais. Então, se essa base aqui todinha vale L, esse pedacinho daqui do meio até a pontinha aqui, vale L sobre 2. Então, aqui a gente tem L sobre 2. Esse pedacinho aqui, L sobre 2. A gente sabe que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu vou escrever aqui seno de 30. A gente viu isso na aula passada. Qual é o cateto oposto ao ângulo 30? L sobre 2. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo aqui, que a gente acabou de fazer, a hipotenusa é L, dividido por L. Fazendo essa conta, a gente tem que seno de 30 graus é igual a 1/2. O cosseno de 30. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o valor dessa altura aqui. Hipotenusa é L. Quanto vale essa altura? A altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Então, essa linha aqui da altura, ela vale lado raiz de 3 sobre 2. Se você não lembrar disso, dessa informação, você pode fazer o teorema de Pitágoras. Isso aqui é um triângulo com um ângulo de 90 graus. Esse lado, a hipotenusa, vale L. Esse lado de baixo vale L sobre 2. Se você fizer Pitágoras, você vai encontrar aqui que esse lado aqui, referente à altura, vale lado raiz de 3 sobre 2. Sendo cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa, então cosseno de 30, cateto adjacente, que é lado raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é lado. Fazendo essa conta, a gente vai cortar esse L com esse L e vai achar que o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Para fazer o seno e o cosseno de 60, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que ao invés de adotar o 30 como referência, a gente vai adotar o 60 como referência. O cateto oposto ao 60 é esse daqui, lado raiz de 3 sobre 2, e o cateto adjacente de 60 é lado sobre 2. Só isso. E a tangente? Deixa eu apagar aqui para fazer a tangente agora, do ângulo de 30. Tangente, a gente viu na aula passada, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de 30 é igual ao cateto oposto ao 30, que é lado sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é lado raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa conta, a gente tem que tangente de 30, a gente corta esse L com esse L, pode cortar esse 2 com esse 2. A gente vai ficar então que tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. Racionalizando isso daqui,
vai ficar raiz de 3 sobre 3, igual que a gente viu lá na tabelinha. Tangente de 60 é só fazer o mesmo procedimento que você vai encontrar lá o valor da tangente de 60. Agora eu vou deduzir aqui para vocês o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, sei que é retângulo porque tem esse lado aqui de 90 graus, e ele é um triângulo também isósceles. Triângulo isósceles é o triângulo que tem dois lados iguais, então esse lado é igual a esse. Então eu vou chamar esse aqui de lado e esse aqui de lado. Se ele tem dois lados iguais, esses dois lados são iguais, esses ângulos aqui, eles também são iguais. Esse ângulo é igual a esse. Se aqui tem 90 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, de 90 para chegar a 180, falta mais 90. Então, se esse é igual a esse, cada um tem 45 graus para chegar a 90. Então, esse ângulo aqui mede 45 graus, e esse de baixo também mede 45 graus. Então, a gente sabe que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Esse lado aqui é a hipotenusa. Para encontrar a hipotenusa, a gente vai fazer Pitágoras. A gente já tem esse lado, falta saber quem é esse lado. Esse lado eu vou chamar de x para poder botar lá no teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, x é igual a raiz quadrada. L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. Esse L ao quadrado sai da raiz, só como L, vai ficar x é igual a L raiz de 2. Então, esse lado aqui vale L raiz de 2. Deixa eu apagar essa conta. Agora, com os três lados do triângulo, a gente já tem condições de determinar quem é o seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 45, cateto oposto ao 45, que é L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Corta esse L com esse L, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Racionalizando isso, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, a gente tem que seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Se a gente fizer o procedimento para o cosseno de 45, vai dar na mesma, porque o cateto adjacente a 45 é L também. Então vai ficar a mesma conta, L sobre L raiz de 2, que é a hipotenusa. E a gente viu isso lá na tabela. O tanto seno quanto o cosseno do ângulo de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45? Cateto oposto, que é esse daqui, sobre o cateto adjacente, que é esse daqui. Então, simplesmente vai ser L sobre L, que é 1. A gente viu isso lá. Tangente de 45 é igual a L sobre L, que é igual a 1. Agora, vamos fazer um exercício para a gente ver na prática como que essas questões, como que esse conhecimento pode ser cobrado numa questão. Olha aqui, calcule o valor de x e y. Aí a questão deu para a gente um triângulo retângulo, tem um ângulo aqui de 90 graus, deu o valor da hipotenusa, que é 8, chamou um cateto de x, outro cateto de y, e o ângulo, ele não deu para a gente nenhum ângulo, ele só falou que um ângulo é alfa e o outro é 2 alfas. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então a gente tem que esse ângulo aqui, que é 90, mais alfa, mais 2 alfas, é igual a 180. Vamos fazer essa conta para achar o valor de alfa. 90 mais alfa mais 2 alfas é igual a 180. Esse alfa com esse 2 alfas, somando, dá 3 alfas. Então, eu já escrevo aqui 3 alfa. O 90 passa para o outro lado trocando sinal. É igual a 180 menos 90. Então, 3 alfa é igual a 90. 180 menos 90 é 90. Alfa é igual a 90 sobre 3, que é igual a 30 graus. Então, voltando aqui no triângulo, alfa igual a 30 graus. Se alfa é 30 graus, 2 alfas é 60 graus. Agora a gente já sabe os 3 ângulos internos do triângulo. Já temos condições de fazer as contas e achar quem é y, quem é x. Para achar o valor de x, eu vou fazer que seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 8. Vamos armar essa conta aqui. Olha.
Seno de 30 é igual a cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 8. Seno de 30 é 1 meio. Então vai ficar 1 meio é igual a x sobre 8. Multiplicando cruzado, a gente tem 2x é igual a 8, logo x é igual a 4. Então a gente já encontrou o valor de x. Deixa eu apagar essas contas aqui. X igual a 4. A gente tem várias formas de encontrar o valor de y agora. Nós podemos fazer o teorema de Pitágoras, já que nós temos dois lados do triângulo. Aqui esse lado a hipotenusa vale 8, esse cateto vale 4. Ou a gente pode usar alguns daqueles arcos notáveis, tanto calculando com ângulo de 30 graus ou com ângulo de 60 graus. Eu vou fazer da seguinte forma. Cosseno de 30 é igual a y sobre 8. Vamos lá. Cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 8. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Esses valores dos arcos notáveis têm que estar no sangue. Então aprende mesmo e decora a musiquinha que você vai precisar saber disso. É igual a y sobre 8. Multiplicando cruzado, nós temos que 2y é igual a 8 raiz de 3. Então, y é igual a 8 raiz de 3 sobre 2. Posso cortar esse 2 com esse 8, vai ficar um 4 aqui. Y é igual a 4 raiz de 3. Então, a gente já encontrou aqui o valor de y. Olha, 4 raiz de 3. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar nos comentários. Se você preferir, pode me mandar um direct no Instagram também. O link do Instagram está aí na descrição. E se você gostou, se esse canal está te ajudando, eu peço que você me ajude também. Compartilhe o canal com o pessoal da sua escola, sala de aula, faculdade, curso preparatório, qualquer pessoa que você saiba que esse canal vai ser útil para ela. E não esquece de você mesmo também se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. Valeu, gente. Eu conto com a ajuda de vocês, hein?